tendo reinventar na semana sobre a Convenção dos Direitos da Criança, instrumento dos direitos humanos mais aceito na história universal, foi ratificada por 196 países. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989. Entrou em vigor a 2 de setembro de 1990. É o instrumento dos direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países, somente os Estados Unidos não ratificaram a Convenção. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de setembro de 1990, São Tomé e Príncipe em 1991. Fazem parte da Convenção sobre os Direitos da Criança os protocolos facultativos sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil, sobre o envolvimento das crianças em conflitos armados e também sobre um procedimento de comunicações. Temos de inventar, convidou o representante da Unicef que está cá, não é ela, e o grande jovem também da juventude, que com certeza que vão-nos falar sobre esta Convenção sobre os Direitos da Criança. Maria Vitória Balotto, bem-vinda. Muito obrigada. Gostava de saber a importância desta Convenção para as crianças, sobretudo. Quando chega o 20 de novembro, é o momento de nós lembrarmos da Convenção. A importância da Convenção dos Direitos da Criança é cada dia de todo um ano. 365 dias temos que lembrar-nos que a criança tem direito. Esta semana é mais uma semana para nós acelerar a advocacia, sobretudo nesta fase que estamos vivendo de pandemia global, com consequências extremamente graves sobre o desenvolvimento da criança e as oportunidades para a criança e para os jovens. Então, este ano é ainda mais importante nós falar sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança e o espírito da Convenção no quadro da resposta que estamos dando à pandemia do Covid-19. Acho o título de Tempo de Reinventar o mais adequado neste momento, onde vemos também que as mesmas respostas não dão os resultados que queremos. A pandemia nos obrigou a pensar em outras soluções, em outras alternativas. Por exemplo, o direito à educação. A pandemia do Covid cancelou esse direito para milhões e milhões de crianças no mundo, e aqui em São Tomé e Príncipe também, desde março até setembro. A criança estava fora da escola, e este é um direito talmente fundamental. Todo mundo está convencido da importância da criança ir para a escola. A pandemia cancelou este direito. E este é um momento para nós reinventar a maneira da criança aceder ao sistema educativo. Já vemos aqui em São Tomé e Príncipe algumas tentativas, com apoio da Unicef, apoio do PAM, apoio também de outros atores, de ter um acesso à educação de uma maneira virtual, via radioescola, via escola na televisão. Mas ali temos o problema da acessibilidade e da equidade. Não toda criança tem acesso a uma rádio, tem acesso a uma televisão. Então ali também é tempo de reinventar, no sentido de não escolher uma única via, mas pensar em conjunto a uma série de soluções que seja educação presencial e ao mesmo tempo investir mais nas novas tecnologias que podem ajudar mais crianças a atingir ou a acceder à educação. Depois a pandemia nos mostrou também uma atenção particular às pessoas mais idosas ou a pessoas com problemática de saúde de base, e no início se pensava que o Covid-19 não atingia a criança. Mas vimos um efeito perverso da pandemia, que com a fechadura do espaço aéreo, com a fechadura dos estados, a dificuldade de trazer para São Tomé e Príncipe, por exemplo, vacinas. Vacinas não tem nada a ver com Covid imediatamente, não é? Mas a falta de vacinas tem consequência enorme na saúde da criança. E então, um impacto muito forte da pandemia sobre a continuação do serviço de saúde de base. Ali também tem poder reinventar, de pensar de uma maneira diferente a estocagem do material de saúde, a preparação do personal de saúde, centrar também no cuidado de base, numa resposta preventiva a este tipo de problemática da pandemia do Covid. O outro elemento importante ligado com o direito da criança, claramente, o direito a uma proteção de toda a violência e todos os abusos. E é somente agora que estamos vendo o impacto do confinamento no surto de casos de violências e abusos, sobretudo abuso sexual contra a criança em São Tomé e Príncipe. Este é
uma urgência na urgência. É uma urgência invisível. Estamos tanto concentrados na resposta ao Covid, e é normal, que não vemos esta urgência que ninguém vê agora. Criança fechada em casa, criança exposta, raparigas expostas à violência, criança muito pequenas exposta à violência sexual em São Tomé e Príncipe. E esta é uma urgência que ninguém pode esquecer, que é mesmo ao centro, acho, tem que estar ao centro do diálogo nacional nesta semana de celebração da Convenção do Direito da Criança. Quais são as ações que vão ser tomadas nesta semana em relação a isso? É um conjunto de ações contínuas. Esta semana, este tipo de atividade é importante para sensibilizar o público, para sensibilizar os pais, para sensibilizar os professores, para sensibilizar os educadores que estão perto da criança e dos jovens. Ter a sociedade civil e a associação de jovens conosco é muito importante, porque eles também têm uma capacidade de engajar e de falar com os jovens que pode permitir-nos de mudar as coisas, sobretudo ao nível do distrito, sobretudo a nível das zonas que estão menos servidas em serviços. Zonas rurais, nesse caso. As zonas rurais. Esta semana vai ser mesmo uma semana que precisa um engajamento, que precisa que este diálogo seja feito com as pessoas, com os pais, com os professores, com a criança. Utilizar esta celebração para não esquecer que atrás da urgência mais visível também tem o mais vulnerável, a criança que não sempre pode falar, que não sempre pode exprimir-se e que por isso paga um preço muito alto desta invisibilidade. Qual é o papel do Unicef em relação a essas crianças que são tanto quanto invisíveis? Qual é o papel que realmente a Unicef faz em relação a isso? O nosso trabalho é em três tipologias de estratégia. Uno, advocacia a nível nacional para ter um quadro legislativo que permite e políticas, estratégias que permitem a concretização de serviços no terreno. E este é para toda criança, sem discriminação. Um acento particular à criança mais vulnerável, como a criança com deficiência, por exemplo, ou então a criança fora da escola. Este faz sempre parte do nosso advocacia, do nosso apoio ao nível da legislação, ao nível da política. Depois tem o apoio técnico mesmo e financiário. O Unicef apoia diferentes ministérios e a sociedade civil para a criação de espaços para a criança e serviços que sejam sensíveis para a criança. Um desafio muito forte que temos nesta conjuntura macroeconômica complicada também por causa do Covid é um financiamento ainda insuficiente para os serviços sociais, sobretudo para o serviço para a criança. Quando falo de serviços sociais, falo, por exemplo, o papel do técnico sociais. O técnico sociais tem um papel talmente crítico de acompanhamento das famílias, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento das mães que estão sozinhas com muita criança, de acompanhamento de raparigas que encontraram-se grávida e deixadas sozinhas em situações econômicas e social muito degradáveis. O técnico sociais tem um papel, são as pessoas mesmo que têm que estar perto desta parte da população tão vulnerável. E o técnico social, eles mesmos precisam de apoio financiário, precisam de apoio técnico. O trabalho social tem a mesma ou ainda mais importância que as infraestruturas, mas as infraestruturas são visíveis e então atrai mais investimentos. O trabalho social atrai menos investimento. E este é o nosso papel, como sociedade civil, compreender que a falta de técnico social formados, empoderados para estar no terreno com esta família faz a diferença neste país. O crescimento da Unicef, os técnicos sociais que existem atualmente são poucos? O técnico social neste momento são poucos, sim. O que é que vão fazer para poder mudar a situação? Desde o ano passado começamos a apoiar um programa de estagiários em apoio aos serviços sociais. Este programa tem dois objetivos. Uma resposta paliativa à falta de técnicos sociais, mas dois, também apertar os jovens ao trabalho social. Os jovens hoje talvez têm mais sonho de futebolor, outras coisas que estão também relacionadas com, claramente, um reconhecimento financeiro, é normal.
Mas técnico-social é uma vocação que temos que trabalhar nos jovens de hoje, porque significa ocupar-se das nossas famílias, da nossa comunidade, da nossa criança e dos nossos jovens. E este vai permitir a São Tomé e Príncipe de subir em cima, de sair de uma situação que é mais uma situação social agora, quando vemos a tipologia de violência que a criança sofre aqui. É algo mesmo que tem que preocupar todo mundo, 24 horas ao dia, honestamente. Programas de sensibilização são feitos para poder mudar as mentalidades? Estamos trabalhando nisso, não é simples, porque os serviços ao nível descentralizado são fragilizados. Estamos reforçando o Centro da Direção da Proteção Social a nível distrital, fornecendo também ajuda em termos de recursos humanos, mas se precisa uma colaboração muito forte das câmaras distritais, das associações locais, das polícias, mesmo dos pais, das mães, dos professores. Este trabalho sobre a prevenção e resposta da violência não é um trabalho que um serviço único pode fazer, é um trabalho que tem que ser feito a todo nível. Eu tenho uma observação e também uma pergunta. Em relação às escolas, são 365 dias importantes para a criança. Então, às vezes eu sinto falta, como mãe também, eu sinto falta de ter na escola essa sensibilização para as crianças também, no sentido delas conhecerem os seus direitos. Então, eu não sei se a Unicef tem alguma coisa relacionada com o Ministério da Educação, mas às vezes eu sinto falta de ter uma disciplina ou um trabalho voltado para os direitos das crianças, porque as crianças, se elas têm conhecimento dos seus direitos e elas crescem com isso, possivelmente elas vão lutar mais por esses direitos, elas vão ser diferentes, né, também. E também elas vão poder fazer os seus deveres, porque também tem o outro lado, né, de uma forma mais consciente e clara, né, e de forma ativa na sociedade. O papel do sistema educativo é fundamental. Sempre, regularmente, a Unicef apoiou o sistema educativo com a integração da educação sobre os direitos da criança. Acho que não é algo que pode ser feito pontualmente, tem que estar integrado no currículo e na formação dos professores. O mesmo desafios temos, por exemplo, com a educação sobre competências para a vida, que é um conjunto também de competência que os jovens têm que apropriar-se sobre a estima própria, a igualdade de gênero, o respeito para os outros, o senso de empreendedorismo. Algumas destas competências, a Unicef fez formações para os últimos 2 anos e a nossa advocacia é que seja integrado no currículo, por exemplo, da escola secundária para os adolescentes e os jovens. O mesmo ponto sobre o direito é absolutamente pertinente e ali neste momento, a Unicef concluiu uma parceria com a Federação Nacional das ONG, FONG, para a capacitação das associações dos pais ao nível nacional. As associações dos pais ligadas com as escolas são atores críticos, porque este diálogo entre escola e família tem que ser reforçado. Também a família tem que saber qual é a tipologia de qualidade de educação que podem pedir, qual é a tipologia de controle que tem que fazer e parceria com os professores para que a qualidade da educação não seja somente ligada à matemática e português, mas que seja também elargida às competências, aos direitos, aos valores, né? Exatamente, e aos valores. Juventude, com certeza, que tem um papel importante nestas comemorações também, não só com certeza sensibilizar as pessoas para que realmente os direitos das crianças sejam cumpridos. Qual tem sido o papel da CNJ? Bom, antes gostaria de agradecer o convite, saudar a todos aí em casa, cumprimentar e destacar a honra de estar aqui presente e também saudar pelo programa Tempo de Reinventar. E nós estamos num tempo que nós devemos reinventar. A pandemia trouxe justamente este lado, nós recriarmos e procurarmos perceber como nós ultrapassarmos estes obstáculos que foram colocados à nossa disposição.
Bom, o Conselho Nacional da Juventude, nós representamos a juventude de 15 a 35 anos de São Tomé e Príncipe e todas as organizações que se encontram na diáspora que seja ligada a São Tomé e Príncipe. O CNJ, hoje, há uma questão, partindo daquilo que a senhora representante adjunta disse. A Convenção é um documento muito importante e nós precisamos não só ratificar a Convenção, mas precisamos também implementar as recomendações e criar oportunidades que a própria Convenção nos orienta. E eu gostaria muito de pegar na questão da prostituição infantil, que é uma realidade hoje, a questão do aumento dos casos de abuso sexual de menores. E, posto isso, vim mesmo preparado para falar dessa questão e que isso também me preocupa. E nós, a sociedade civil, eu falo diretamente da Associação das Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe e também a SOS Mulher, o CNJ, a JURT e várias outras organizações da sociedade civil. Muito antes da pandemia, nós realizamos uma marcha para pedir às autoridades topem ao abuso sexual de menores, porque de facto é preciso que o aparelho de Estado, eu disse isso naquela entrevista, funcione bem no sentido de criar mecanismos para, de facto, punir severamente os infratores. Mão mais pesada. Porque é preciso ter uma mão mais pesada e nós não podemos continuar a ter o número de crianças que vão ter esse trauma para a vida toda aumentar no nosso país. Nós podemos criar os melhores sistemas de educação do mundo se as crianças continuarem a passar por a situação que têm passado, algumas crianças que nós sabemos, é complicado. Então, nós precisamos urgentemente de criar e ajudar a punir mesmo severamente os infratores. E também a sociedade civil não ficou de fora, continua trabalhando. Nós participamos, assinamos recentemente uma petição pública que é para pedir, tiveram um encontro com o presidente da Assembleia e nós fomos também convidados nós assinamos a petição para enviar ao primeiro-ministro para criar o Dia Nacional de Luta contra o Abuso Sexual de Menores. Nós sabemos, temos noção que isso a priori pode não resolver o problema, mas é um passo importante que nós vamos saber. Sim, existe, é uma situação, mas nós precisamos sim, dar mais importância a este tema que é muito importante. De todos os outros, atenção, né? Também funciona assim, com uma chamada de atenção, tendo um dia que a gente sabe que é um dia dedicado à luta dessas crianças que são marginalizadas, que são colocadas a Deus dará, por assim dizer, porque nós sabemos que uma criança que passa por essa situação terá o seu futuro extremamente complicado e o seu futuro comprometido. Mas esta sensibilização que têm feito, vocês conseguem obter resultados? Bom, esses tipos de sensibilização, normalmente, os estudos dizem que esse tipo de sensibilização, para nós conseguirmos medir, ter um resultado, isso leva um tempo e nós precisamos fazer as ações agora, depois, para um tempo, nós vermos que, de facto, há ou não resultado, surtiu ou não efeito. Mas acredito que antes não havia esses tipos de atuações públicas da parte da sociedade civil, sobretudo, que tem um papel muito importante neste processo. Se não havia, hoje, tendo só este ano, teve aquela manifestação pacífica chamando a atenção das pessoas. Nós percorremos as artérias da capital, estava presente, assumindo aquilo ali com os jovens ali presentes. E depois esta petição, este barulho, por assim dizer, que nós estamos a tentar fazer, é no sentido de também chamar a atenção dos dirigentes, sobretudo, para essa questão muito importante, porque diante de todas as outras questões que existem no nosso país, então, muitas das vezes, essa questão que, por um olhar distante, parece mínima, mas é uma questão muito, mas muito importante, que também merece atenção. E, com este bater da sociedade civil, é possível que a comunidade competente, os dirigentes, as instituições competentes consigam entender que, de facto, é importante, é chegado o momento que nós temos um dia de luta contra o abuso sexual de menores e depois daí continuarmos com outras ações para pôr cobro a esta situação. Tem sensibilizado os pais
E a educação, por partir do princípio que as crianças vivem com estes mesmos pais, não é? Bom, como disse, esta é uma ação que a organização pioneira, a organização que está à frente disso, é a Ação das Mulheres Juristas, mas nós abraçamos, por CNJ, nós acabamos por ter a maior parte da população conosco na nossa organização e nós assumimos. E esse é um trabalho que tem estado a ser desenvolvido, sobretudo pela Associação das Mulheres Juristas, mas nós assumimos e nós aceitamos o desafio porque é importante nós estarmos também diante disso. E não é um processo que é feito diretamente pelo Conselho Nacional da Juventude, mas nós sabemos da importância que a família tem neste processo. E por isso, no ano passado, na minha intervenção, que nós comemoramos os 30 anos de CDC, no Centro Cultural Brasil, eu chamei a atenção para essa questão. Na altura, nós falamos do flagelo da gravidez precoce, que é um problema e tem aumentado no nosso país. Eu falei sobre essa questão, da importância que a família tem neste processo. Portanto, é preciso que os pais tenham consciência de que nós, quando colocamos um filho no mundo, com uma criatura, é preciso nós termos algum cuidado e fazer essa ligação que a senhora representante aqui disse entre o sistema de educação e a família. Hoje, o que nós vemos é o maior número dos pais, os pais não se preocupam, quase que não vão às escolas para acompanhar os filhos. E nós sabemos, eu já passei numa reunião, onde havia cerca de 3 ou 4 pais numa turma de 40 alunos. Este é um problema também que não necessita necessariamente de financiamento das instituições internacionais, e não só. É um problema estrutural da família em si. É um problema da família em si. A acumular isto. Nós vamos continuar, tempo de inventar, como sempre tem música, e mais uma vez com Vanessa Farai. Divas is the best! Nigga! Farai na casa! Mundo de ilusão, mundo de perdição. Quem quiser vencer tem que aprender a se defender, a sobreviver. Seu objetivo é subir na vida, meu nigga. Tens que fazer por merecer. A minha vida sempre foi um saco de problema, mas caguei nesse sistema porque sei que a vida tem um tema. Mesmo com altos e baixos, perdas e fracassos, um gajo sofre, mas tenha plena consciência que a nossa responsabilidade é ir em busca da nossa felicidade. Eu nunca tive uma vida fácil, mas boto fé em tudo que faço. Sempre tive fé e determinação. Quando eu caí havia alguém para me tirar do chão. Nunca perdi as esperanças de um dia receber minha herança, porque quem luta sempre alcança. Sei que chegará o dia que os anjos gritarão amém, e eu farei a minha própria história também. Tem ideia, volta à vida, alma perdida, só achei engano, decepções, desilusões, é zoar bem claro, transparente, fogo bem ardente. Pai, sentado na escada diz que é carente. Mãe que me criou, pai que rejeitou, por isso que eu digo mundo de ilusão. Vivo a minha vida sem que haja perturbação. A vida não é fácil, meus irmãos, tudo nessa vida tem um preço. Vocês mandam, eu obedeço, dou o joelho no chão todos os dias, rezo e peço a Deus um pão de cada dia. Mundo de perdição, quem quiser vencer tem que aprender a se defender, a sobreviver. Seu objetivo é subir na vida, tens que fazer por merecer. Mundo de ilusão, mundo de perdição. Quem quiser vencer tem que aprender a se defender, a sobreviver. Seu objetivo é subir na vida, meu nigga, tens que fazer por merecer. Concordo com a minha mana, a vida é complicada, vai e volta, mas continua mesmo, então nunca desista. Sempre insista, luta com a vida, faz a vitória a tua conquista, transforma a derrota em sua história. A vida me deixa doente, fico sempre impaciente. Estive ausente, mas já estou presente. Recebi presente e gravei na mente tudo que a vida me ofereceu. Decepção, traição e complicação. Agora liberto tudo isso em paixão. Vos dou meu coração, não me digas que não. Já aprendi a lição. A vida me pôs no chão, mas eu não aceitei. Levantei e avancei, postei tudo que encontrei no meu caminho. Venci tudo, mas foi um castigo. Mundo de ilusão, mundo de perdição. Quem quiser vencer tem que aprender a se defender,
pra sobreviver. Seu objetivo é subir na vida, Monique, tens que fazer por merecer. Mundo de ilusão, mundo de perdição. Quem quiser vencer tem que aprender a se defender pra sobreviver. Seu objetivo é subir na vida, Monique, tens que fazer por merecer. Rain Music Production. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. Tempo de reinventar a segunda parte, mais uma vez com o Presidente da CNJ, que está cá a falar sobre o papel da juventude neste tempo de reinventar e nesta semana sobre a Convenção dos Direitos da Criança. Para imaginar um novo mundo, com certeza que deve ser uma apanagem no CNJ, né? Face à Covid-19. Não é fácil mesmo. E para nós está a ser muito, mas muito difícil. Este ano, nosso plano de ação, a nossa agenda para este ano, nós fomos obrigados a nos reinventar. Nós fomos obrigados a cortar muitas atividades que nós tínhamos para este ano. Porque trabalhar com os jovens gostam sobretudo de estar juntos, os jovens gostam sobretudo de estarem conectados e essa é a melhor forma de passar a mensagem. Então, março para cá, fomos obrigados a usar a comunicação à distância, fomos obrigados a usar as redes sociais, a usar o mecanismo que agora quase todos usam, o Zoom, e onde nós... Foi uma tremenda, muitos jovens não tinham noção de como é que se usa o Zoom, a plataforma Zoom. Liga o som, desliga o som. Até hoje o desafio é enorme. Então nós tivemos que nos reinventar, fomos obrigados a fazer isso. E no CNJ nós não fugimos da regra. Nós temos hoje o mundo, os governos têm uma tremenda luta, difícil escolha de evitar a propagação do vírus e a necessidade de revitalizar a economia. Então, não está fácil. O CNJ não foge à regra. Este ano, nós temos a nossa Assembleia Ordinária para organizar. A Assembleia não dá para nós organizarmos uma Assembleia à distância, não dá, por via Zoom, então tem que ser mesmo presencial. Então, terá que ser para o próximo ano. Então, por que não usam máscaras? Acho que o método tem sido usado por toda a gente. Sim, tem usado, mas nós temos no CNJ 75 organizações membros. E o espaço e cada organização tem que levar 2 delegados. E nós, claro, esse ano nós vamos só um delegado. Mas, ainda assim, nós adiamos para o próximo ano, no início do próximo ano, esperemos que, de facto, esta pandemia possa mesmo reduzir ao máximo mesmo, ou que haja uma vacina atempadamente para que, de facto, consigamos ter as nossas atividades. Mas, posto isso, não foi cancelado, né? Foi só não, adiado, nós né? adiamos só o próximo ano. Posto isso, respondendo diretamente à sua questão, e que era um tempo de reinventar, um tempo que nos obrigou a advogar num outro sentido, porque essa é a principal atividade do CNJ, advogar em nome da juventude, e foi o que nós fizemos durante o ano, depois da entrada da pandemia, nós advogamos junto às companhias de telecomunicações no sentido de, agora nós temos que estar em casa, nós precisávamos estar em casa para evitar a propagação do vírus. Então, era mesmo imprescindível que as companhias de telecomunicações ajudassem também neste sentido, de forma a nós conseguirmos a nos comunicar e conseguir dar cobro às situações que nos foi aparecendo. E advogamos junto às companhias de telecomunicação, levamos isso às autoridades competentes de forma a fornecer um serviço mais convidativo, mais em conta para os jovens santomenses. O que, feliz e infelizmente, não aconteceu. Os jovens foram obrigados a se reinventar como podiam. E essa situação nos preocupou e nós vamos continuar. E no dia 5 de novembro, eu falei sobre tudo, o tema de 5 de novembro, nós estamos no mês da juventude, justamente a juventude na era digital, era para nós tentarmos pensar, e eu lancei este desafio, como pensar a juventude na era digital num mundo, num país onde estar online é um problema. Como nós pensarmos isso? Então é preciso nós reinventarmos de facto, é preciso nós procurarmos os mecanismos próprios para nós percebermos. E este tema vem no sentido de chamar a atenção, e eu falei disso, chamar a atenção, mas também para que
o Estado, as autoridades competentes, sabem que é preciso nós investirmos nas novas tecnologias digitais. É preciso, é urgente, porque já tivemos conhecimento que, se não for assim, nós teremos sérios problemas no futuro, e um futuro muito, mas muito próximo. Então tem sido este o trabalho do Conselho Nacional da Juventude neste tempo novo que nós vivemos. Tem uma pergunta. O tema do CDC, né, desse ano, 31 anos do CDC, da Convenção do Direito das Crianças, é reimaginar um mundo melhor para as crianças pós-Covid. Quando eu penso assim, em reimaginar esse mundo melhor, eu também penso da forma atual, de como está esse jovem hoje, esse adolescente, essas crianças, né, de fato, que é a criança que é considerada até os 18 anos, então está dentro do público-alvo do CNJ. Sim. Queria saber, assim, da sua perspectiva, daquilo que vocês têm trabalhado nesse período de Covid, e pensando de uma forma futura, como que esses jovens hoje, eles estão? Se vocês percebem que os jovens estão mais desmotivados ou eles estão mais motivados a fazer algo novo, a fazer algo que seja diferente? Ou têm percebido uma desmotivação por parte desses jovens? Bom, são tomenses, né? A pergunta é muito pertinente mesmo. E custa-me a mim, enquanto presidente desta organização, ressaltar que, de facto, tem havido uma desmotivação acentuada da parte da juventude em todos os aspectos, principalmente os aspectos dos assuntos que nos dizem respeito. E, como disse antes, essa desmotivação, esse descrédito também tem sempre dois lados. Primeiro é por várias décadas que foram feitas promessas, e hoje nós encontramos na mesma situação. Nós encontramos na situação em que, para um jovem poder dar continuidade ao estudo no ensino superior, é um problema. Para um jovem continuar a ir para o ensino técnico profissional, é um problema. Para um jovem conseguir um emprego, é um problema. Então, esses pontos são pontos importantes que já existiam, contribuem para a desmotivação, o descrédito, sobretudo no próprio país. Mas nós já temos, então isso como disseste, nós já temos um problema antes da pandemia. E a pandemia veio nos demonstrar que, de facto, o nosso sistema de saúde, as nossas instituições, o país em si, quando eu falo assim, claro, nós vimos isso a nível mundial, mas o país em si, os sistemas são débeis, os sistemas estão fragilizados. E é preciso investir urgentemente nisso. O CNJ tem algum plano para poder mudar esta situação? O CNJ propriamente não pode ter um plano para mudar esta situação. O que o CNJ tem e pode fazer é o que nós fazemos sempre, que é advogar, chamar a atenção para que quem do direito faça alguma coisa para resolver esta situação. E é o que nós temos estado a fazer. É o que nós temos estado a fazer. Advogar, ser a voz dos jovens, por exemplo, de Ilha das Rolas. Ser a voz dos 2.500 jovens que não conseguiram ingressar no ensino superior. Ser a voz dos milhares de jovens desempregados que nós temos no nosso país. Este é o nosso trabalho. Os jovens não entraram porque por falta de espaços ou porque não conseguiram estar no sistema? De facto é tempo de reinventar e temos que reinventar, porque há uma situação para nós resolvermos essa situação que vem agudizando e vai ter problemas sérios a nível social, cultural e muito mais. Eu falo dos 2.350 jovens que inscreveram no Instituto Sá Machado, que é ali a escola da enfermagem, dos jovens que inscreveram na Universidade de Santo Tomé, aí em Santo Antônio, e os jovens que inscreveram no ISEC, Instituto Superior de Ciência e Comunicação, que são os 3 polos universitários estatal, do Estado, escolas públicas, onde nós sabemos que as propinas são mais convidativas e as propinas são mais acessíveis ao rendimento que os jovens de Santo Tomé nós temos. Então, nessas universidades, eu tive tão preocupado que eu estou e que nós estamos a nível do CNJ e nós passamos nesses polos para nós colhemos os dados, sabemos como é que está esta situação. E foi com espanto que nós já imaginávamos que isso ia acontecer por causa da falta de investimento.
o baixo investimento que tem havido no ensino superior. Então, nós recebemos. São jovens que inscreveram e não conseguiam inscrever por falta de vaga, por falta de turmas suficientes, professores nessas universidades, nesses polos universitários. Então, nós temos esse problema. E depois também, eles não podem, alguns podem, mas podem matricular nos ensinos privados. Nós temos a UCAI e a Universidade de Lusíada, podem matricular, mas depois fazem como muitos dos meus colegas, quando chega junho, ou quando chega maio, abril, maio, junho, têm que abdicar da formação porque não têm como pagar os 75 euros mensal que pedem. Não tem como fazer isso. Então, mas o Estado tem dado bolsas de estudo. Estão à deriva. As bolsas de estudos, nós hoje, para conseguir uma bolsa de estudo não é fácil. E nós sabemos disso. E, portanto, o próprio Estado tem incentivado, tem criado algumas condições para que os jovens continuem os seus estudos aqui em Santo Tomé. Porque as bolsas de estudos são muito, mas muito reduzidas. E o que tem havido muito são as vagas para Portugal. Não, mas também fala das bolsas de estudo internas. Interna, sim. Nós sabemos, e mesmo nas universidades privadas tem havido algumas bolsas de estudos. Nós sabemos que existem. Mas e sabemos também de antemão que essas bolsas de estudo não abarcam nem 50% desses jovens. E a situação que eu falo com a situação do conhecimento de causa, já participei, estudo na Universidade de Lusíada e tenho conhecimento dessas situações todas. É uma situação. Mas também, continuando, deixa-me só terminar uma parte que é muito importante. É importante também ressaltar que, por exemplo, a Universidade de Lusíada, que é uma universidade privada, também o espaço já não é suficiente. Já não é suficiente ao nível de procura que nós temos no nível dos jovens que terminam o ensino secundário. Então, é preciso. Eu reconheço, nós reconhecemos que nos últimos anos houve muitos investimentos a nível do ensino secundário, ensino secundário, as escolas espalhadas pelo país, mas o que falta de facto é nós já pensarmos na questão do investimento no ensino técnico profissional, no ensino superior. E em momento algum nós estamos a dizer que todos os jovens têm que ter uma licenciatura para contribuir no país. Sim. Mas nós sabemos que quando o jovem, aqueles, por exemplo, aqueles que não aqueles 2.300, grande parte que não estão a estudar, não estão a trabalhar e não conseguiram sair do país. Nós já teremos um problema em casa, porque o pai vive todas as manhãs, tem que ver o filho em casa sem fazer nenhum, o filho não conseguiu estudar, não conseguiu sair do país e não consegue um trabalho. Então nós temos aí consequências graves, muito trabalho para os sociólogos começar a investigar e procurar também trazer uma solução para os sociólogos e psicólogos, porque esse é um problema que chega a ser um problema da sociedade e vai complicar a cada dia que passa. As médias de nota dos alunos, eu acredito que as médias também é interessante se trabalhar para que eles possam estudar e aumentar essas médias, né? Porque às vezes eu percebo, acompanho muitos jovens também aqui em São Tomé e Príncipe há 5 anos, e eu percebo que não conseguem entrar numa universidade ou conseguir uma bolsa porque as médias são abaixo de 12, né? Não atinge aquela média de 15, 16, 17 pontos. Né? Claro que isso não depende só do aluno, mas há um esforço também do aluno para que ele consiga. Né? É preciso nós falarmos do sistema de educação em Santo Tomé e Príncipe. E as pessoas de quem é direito sabem que é preciso nós falarmos. Eu não posso, e de jeito nenhum estaria aqui a falar só de um lado e esquecendo do outro lado. Quando nós reclamamos pelo espaço, quando nós reclamamos que nós temos que estar nos lugares da decisão, quando nós pedimos e quando nós fazemos alguma coisa, é porque é preciso, não pode estar a reclamar e falar, mas é preciso nós fazermos alguma coisa para nós conquistarmos esse espaço. E temos estado a fazer. Mas é preciso nós também tocarmos num assunto muito importante. A qualidade ao nível educacional, do ensino em Santo Tomé baixou muito. Hoje, os jovens 11º, 12º, 10º ano já não estão preocupados como antigamente em ter uma boa nota, em ter uma nota de qualidade. E é preciso nós falarmos disso. Hoje nas universidades também, o nível de jovem de qualidade, com uma boa nota, com uma capacidade de leitura e compreensão, escrita, tem reduzido drasticamente. Custa-me, enquanto presidente, dizer isso, mas é preciso dizer. É preciso nós tocarmos neste ponto. Os jovens precisam entender que, quando nós estamos a estudar para nós. Nós precisamos
por hoje, nós precisamos investir em nós. Porque para amanhã, quando nós tornarmos juristas, médicos, enfermeiros, doutores, nós sabemos que nós vamos servir o país vai servir também de nós. Até mesmo usar a tecnologia, que As tem muitas tecnologias pessoas que que têm estão à acesso disposição. ainda ao Por isso, telemóvel, o apelo, né? por isso o apelo é para que também os jovens no ensino secundário possam se esforçar mais, possam preocupar-se mais com a sua capacidade enquanto estudante, o seu objetivo enquanto estudante, que é aprender a cada dia que passa. Porque o que nós temos estado a reparar e encontrar é mesmo muito, mas muito doloroso, por assim dizer. O número de jovens que terminam o 12º ano e às vezes o jovem não consegue fazer uma leitura em condições. Mas é preciso, nós estamos num ponto. E depois também tem um outro lado, que é o nível. Eu peço desculpa, mas não queria, mas eu preciso tocar neste assunto. É preciso nós falarmos de um ponto que é também a questão da qualidade também de alguns professores que nós temos hoje no nosso sistema. É preciso nós falarmos desse ponto. E, portanto, a fraca capacidade dos alunos é um conjunto de coisas que têm a ver com a questão da educação, os professores, o próprio interesse do estudante em si e, principalmente, nós estamos aí, é por isso que eu disse que é preciso, para muito breve, termos debates sobre o sistema de educação em Santo Tomé e Príncipe, o nosso sistema de educação e que tipo de sistemas que nós queremos para o nosso país. Porque senão nós teremos... para que futuramente tenhamos debates em relação a isto? Já convocaram o Ministério da Educação? Já propuseram propostas? Não, ainda. Sobre essa questão, nós estamos a começar aquilo que eu estou a fazer aqui. Esta é uma ação, advogar, chamar a atenção para que, de facto, as pessoas tomem consciência, porque não são assuntos novos. Não é? Isso eu acredito, tenho certeza que quem está ali a ouvir, muitas pessoas já têm conhecimento desses assuntos que eu estou a falar. Já têm conhecimento. Muitos não têm oportunidade para expressar, para falar, como o palco que nós temos, o CNJ tem. Então, nosso trabalho é também falar, advogar neste sentido. E nós, neste momento, estamos a preparar, a revitalizar as associações, organizar para a nossa próxima Assembleia, mas com certeza é um trabalho que nós queremos, nós vamos abraçar para o próximo ano, porque a educação é muito, mas muito importante em qualquer país. E nosso país não foge à regra. E é uma via de mão dupla, né? A questão dos educadores, né? Os professores, todo o sistema de educação e os próprios alunos também, porque eu acredito que deve-se ter mais proatividade dos alunos, né? Eles têm que ser mais proativos. É isso que vocês fazem, né? Buscar, fazer barulho e tal, mas fazer barulho de forma organizada e fazendo também alguma coisa. Né? Não é só fazer barulho por fazer barulho, né? Mas com um objetivo, com uma motivação, né, principal. Eu lembro a palavra num dos discursos de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, o senhor disse que, e eu também já vi isso num livro, a educação é muito caro. É caro. O preço da educação é muito alto. Mas nós não queremos saber qual seria o preço, o custo da ignorância. Portanto, é preciso nós investirmos na educação para nós não termos que pagar o custo a triplicar da ignorância. Então, por isso é importante, como tu ter uma via de mão dupla, e é preciso nós investirmos, é preciso nós termos consciência daquilo que nós estamos a fazer e para que no futuro todos possamos caminhar com vista à meta, que é o desenvolvimento do nosso país. A Convenção sobre os Direitos das Crianças, a CNJ, por acaso, tem divulgado esta convenção no interior do país, nas associações que existem no nosso país? Não. Nós, como disse antes, a Convenção dos Direitos das Crianças, nós, o CNJ, o nosso foco é 15 a 35 anos. Então, nós trabalhamos muito e as convenções que nós temos, os tratados que nós temos estado a trabalhar diretamente, a Carta Africana da Juventude, agora a Política, a Estratégia da Juventude que nós vamos trabalhar, e também temos
trabalho de sensibilização com o Tratado de Maputo, que fala sobre a questão das mulheres, que nós agora estamos a trabalhar junto à PNUD para nós desenvolvermos. Diretamente ações ligadas a convenções de direito da criança, nós não temos assim, excepto aquilo que eu acima mencionei, que é essas atividades junto à sociedade civil, que é de sensibilização sobre a questão da proteção das crianças, que tem a ver, porque na Convenção fala da questão da prostituição infantil, então, indiretamente, nós estamos interligados também a isso, e essas atividades e esses encontros que nós aproveitamos que é para falar sempre. Um dos assuntos que tem também preocupado muito as pessoas é a questão do voluntariado, não é? Antigamente, o jovem, na altura que eu era jovem, nós participávamos em quase tudo, sem pedir nada, sem pedir remuneração. Mas hoje a mentalidade é que o jovem só trabalha se for pago, né? Se for remunerado. Como mudar esse tipo de situação e saber que, sobretudo, a grande contribuição que os jovens podem dar para a reconstrução do país e não só fazer com que muitas ações sejam levadas a cabo? Essa versão de que os jovens hoje só trabalham se forem pagos, eu também não acredito muito, não é todo ele verdade. Acontece, porque nós temos exemplo de muitos jovens que hoje fazem voluntariado e que não recebem nada em troca. Eu sou exemplo, nós temos muitos outros exemplos aqui que fazem o voluntariado. O que eu faço é voluntariado. Tenho eu exercício, tenho a minha profissão, que eu faço, que é no aeroporto. Mas, e eu que eu tenho de passar sempre aos jovens, o voluntariado é trabalhar hoje para receber depois. Exato. Nós trabalhamos hoje, sabemos que o que nós estamos a investir daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, vamos colher. E eu certamente vou colher o fruto de todo o trabalho que hoje eu faço. Garantidamente. Além da experiência. Né? Além da experiência, claro. E a experiência é um pagamento, é um conhecimento que nós vamos adquirir. Mas eu entendo o alcance da sua questão. De facto, hoje nós comandamos o país todo e nós sabemos que reunir 25, 50 jovens para falar de um tema importante, grande parte dos jovens que perguntam é o que é que eu vou receber ali? O que é que eu ganho com Tem isso, dinheiro? né? O que é que eu ganho com isso? Tem lanche? Tem um conjunto de coisas. Já os perguntam isso. Mas isso nós temos um outro lado, que nós estamos hoje a pagar o custo, a fatura daquilo que foi nos imposto há cerca de 10, 15 anos atrás, quando eu falo dos nossos dirigentes, nossos políticos, anos atrás, quando levam para encontros com jovens, têm que dar 100 dobras, 50 dobras, comprar a consciência dos jovens e constantemente. E isso, então, é uma coisa que foi instrumentalizada na cabeça dos jovens, porque também joga com a situação econômica financeira dos jovens. Porque eu, por exemplo, numa zona rural, e eu sou de uma zona rural, onde para encontrar 100 dobras é um sacrifício, aparece alguém que quer reunir conosco e já 100 dobras cada pessoa, 10 dobras é muita coisa, e nos dá 100 dobras, 50 dobras, para mim é muito importante e eu vou. E nessas zonas onde as necessidades básicas ainda é um problema. Então, quando nesta comunidade já passou cerca de 5 políticos já prometer, e quando subiu, a população não viu nada, nenhum resultado. Então, quando vier outro, ele não vai acreditar, e então se me der 100 dobras, eu vou receber 100 dobras, eu vou sentar. É que basicamente eu vou sentar, ouvir, e quando bazar, já ok, é mais um que veio. Então, este é um problema que nós, para entendermos isso, temos que olhar um pouco ao passado e vermos o presente. E, de facto, é preciso, como eu disse no meu discurso de 5 de novembro, o associativismo e o voluntariado encontram-se em queda livre no nosso país e é preciso fazer algo urgente. É preciso haver incentivos urgentes para apoiar o associativismo e o voluntariado. Nós precisamos desconstruir essa ideia de que para ter um encontro já precisa ter um incentivo direto, precisa ter dinheiro. Mas é verdade também que eu não incentivo jovem. Nós já sabemos que é voluntariado isso. Então, nós não podemos colocar um jovem voluntário de manhã até à tarde sem um mínimo lanche, água. Ele tem que ter isso. Tem que haver as condições mínimas necessárias porque também o trabalho voluntário é diferente. As horas são diferentes, né? Tudo tem suas regras, tem né? suas regras. Que tem que ser obedecidas. Grande parte dos jovens, aí já se torna uma exploração, pois é. Não? E grande parte dos jovens aqui, mesmo para ir para os encontros, para as atividades, paga o transporte com o seu dinheiro. Então, e às vezes cria algum discreto, cria alguma falta de paciência. Eu tenho o exemplo de um jovem Neves,
eu falo, o Ameri das Neves, ele há 2 anos, quando ele começou, ele procurava a boleia, pagava caro sempre, ele está em Neves. E quase todas as atividades que eu ia no centro da capital, e aqui nós temos um problema de descentralização grave. Aqui nós não descentralizamos as coisas. E grande parte das coisas são centralizadas em Água Grande. O CNJ, nós, não é falar por causa da organização que eu lidero, mas nós preocupamos muito com a descentralização. Então, o jovem Ameri vinha constantemente, pagava caro para as atividades em Água Grande. E nos últimos meses, não só por causa da Covid, quando eu interpelei, eu disse, Ameri, já não vens cá para a capital, para essa atividade? Ele disse, sabe, meu amigo, presidente, de tanto ir, gastar o meu dinheiro e não ver resultado direto, nem ele estava a referir a um resultado no sentido de pagamento, no sentido de ver aquilo que ele defendia, as mudanças de facto do comportamento, quando não viu nem a curto, porque esses resultados são a médio e longo prazo, mas tem que haver sinais de mudança. E quando não vê, ele disse para ele, hoje ele já não lhe interessa, ele já não tem assim essa motivação de tirar o seu dinheiro. Às vezes a gente tem a motivação de tirar nosso dinheiro para algo social que é bom, mas ele já não tem essa motivação, porque de facto é preciso criar incentivos para que os jovens consigam E também talvez a diretamente. forma de falar, né, sobre o voluntariado, a chamada ser algo atrativo, não algo punitivo, que às vezes parece algo punitivo, mas falar do voluntariado, desse tipo de trabalho social, com uma chamada mais atraente, né? Eu trabalho com jovens, com os adolescentes até 15 anos, e fomos convidados para fazer uma ação nas praias de limpeza. Várias organizações foram chamadas e aí nós também fomos lá. E a gente pensou assim, vamos levar os meninos do projeto, são 15, vamos ver se eles gostariam de participar também da limpeza das praias e tal. E aí nós conversamos com ele, mas fizemos uma chamada super atrativa, porque assim, vamos lá limpar a praia, ou então tipo, quem tem nota mais baixa vai limpar a praia, né, como punição. Nós não fizemos isso, nós pelo contrário, nós fizemos algo atrativo, disse, olha, vamos ter um movimento aqui em São Tomé, várias organizações foram chamadas, nós fomos chamados também para ajudar, então que tal nós fazermos parte disso, limpar as praias e tal, e fazer toda aquela... E as crianças ficaram assim super empolgadas com aquilo. E aí, nós queremos, e cedinho, na hora marcada, elas estavam lá prontas e passaram uma manhã ajudando a limpar as praias, enfim. E foi muito bonito. Então, acho que também a chamada, né, também deve ser mais atrativa, né? Com certeza. Caro Presidente, foi realmente um prazer tê-lo cá e espero que volte sempre o nosso tempo de reinventar, que nós estamos aqui para reinventar. E nesta base, Helena, terminamos assim o nosso programa e, como sempre, a música. Mais uma vez, Vanessa Farai. Rai Music on the track. Vanessa Farai, ODR na casa. Diva STP. Vocês podem falar. O importante é que estamos nesse game a disparar. Vocês podem falar. Que nem vou ligar. No meu caminho quem atravessar eu vou barrar. Vocês podem falar. O importante é que estamos nesse game a disparar. Vocês podem falar. Que nem vou ligar. No meu caminho quem atravessar eu vou barrar. Nesse exato momento representou as suas alterações. Agora o game vai entrar em erupção porque a diva SDP já está em ação. As coisas vão mudar pro pior. Eu vou tocar o terror, vou fazer cair o meu suor. Eu vou mostrar o meu valor. Estou aqui com tudo, vou dominar o mundo, garantir o meu futuro. Com o incentivo, o pensamento positivo, vamos estar correto. Ainda até vivo, sei que muitas vão surgir e também vão nos seguir. Os fracos vão cair, os melhores vão subir. Para o povo som do mestre, vou cantar e cantar. Vou começar a falar mal e criticar, só para me derrubar. Porque sei que tenho muito para falar. Por isso querem me calar e também me destruir, mas não vão conseguir. Meu caminho eu vou seguir, não há nada nem ninguém que vai me impedir. Não há nada e nem ninguém vai me impedir. Vocês podem falar.
importante é que estamos nesse game a disparar, a disparar. Vocês podem falar, que nem vou ligar, no meu caminho quem atravessar eu vou barrar, Vocês podem falar, o importante é que estamos nesse game a disparar, Vocês podem falar, que nem vou ligar, no meu caminho quem atravessar eu vou barrar, Tocar com o objetivo de seguir em frente e persistir e nunca desistir. As minhas músicas são únicas, tenho capacidade de falar a verdade. Canto com sinceridade, diferente de vocês, tenho atividade no palco, tenho atitude, essa é a minha virtude. Mulher com gato a mostrar a minha cara, muita história pra contar. Vou usar o rap pra desabafar, ele me ajuda a pensar e também a relaxar. Já não canto por dinheiro, mas sim porque amo o rap por inteiro. Porque amo o rap por inteiro. Vocês podem falar. O importante é que estamos nesse game a disparar, Vocês podem falar, que nem vou ligar, no meu caminho quem atravessar eu vou barrar, Vocês podem falar, o importante é que estamos nesse game a disparar, Vocês podem falar, que nem vou ligar, no meu caminho quem